no ar. Macaé Podcast, ao vivo. Galera, vem conosco. Segue aí, @Macaé Podcast. Macaé com H. Boa noite, muito obrigado aos nossos seguidores. Segue a gente aí, não deixa de se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. Galera, dá um like aí. Fazer um merchan rapidinho aqui. Nós vamos falar agora das nossos patrocinadores. A DMA, todo mundo sabe que ela é uma empresa do segmento de empreendimentos imobiliários e mineradora. E também a Fuente Martins Pet Store Shop. Tudo por seu pet. Tudo que você precisar. Imagina aquelas roupas lindas que vocês gostam de usar no pet de vocês, aquelas coisas de bebedouro, tudo que você imaginar para atender o seu pet, a Fuente Martins tem. Segue aí na plataforma Mercado Livre, Shopee, dá um clique lá que você já vai encontrar a Fuente Martins e comprar tudo que você precisar para o seu pet. Nós temos aqui hoje... Boa noite, meu colega Wallace Ribeiro, que apresenta comigo. Boa noite, galera que está nos assistindo aí. Quero agradecer a todos os meus seguidores, a galera que está comentando. Agradeço aí o Sargento Rocha, agradeço aí o Coronel Henrique. Quero agradecer também a galera aí lá de Angra do Reis que está nos assistindo. Muito bom ter a amizade de vocês, saber que vocês estão seguindo e compartilhando todas as nossas entrevistas aqui pelo podcast Macaé. Muito bom. Galera, eu recebo aqui hoje no estúdio uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito humana. Falo isso com muita propriedade, porque eu acompanho o trabalho dela, a ex-secretária de Educação de Macaé, Leandra Lopes. Gente, a mulher é fera, como pessoa humana, muito competente na gestão dela, que foi. Posso falar isso porque acompanho o trabalho dela frente à Secretaria de Educação. E a mulher, bacharel em Direito, né? Você vê lá, secretária de Educação, todo mundo já pensa, é da área de pedagogia, é professora ou coisa parecida. Não, mas a nossa querida Leandra é bacharel em Direito. Ela tem a pós-graduação em Gestão Pública, especialista em Psicologia Jurídica, mestrando em Conciliação e Mediação. E a experiência dela... ex-presidente da Fundação Educacional de Macaé, FUNEMAC, secretária adjunta de Qualificação Profissional, contribuindo para a consolidação do antigo CETEP. Mulher é fera, vocês vão gostar do programa, vão gostar de da interação com a nossa convidada, Leandra Lopes. Boa noite, seja muito bem-vinda, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, é uma honra para o Pod Macaé Cast tê-la aqui na banca conosco. Obrigada, Marcos. Você que é um querido, né? Que falar tão bem assim de você. Foi muito parceiro aí durante meu período da gestão. Prazer, Wallace, em conhecê-lo. Prazer todo mundo. Acho que tô aqui, vim de braços abertos para poder falar com tanto agradecimento de você ter cedido espaço também para a gente vir aqui, oportunizando a gente, enquanto gestão pública, falar um pouco do trabalho. Afinal de contas, a gente, assim, quando tem oportunidade de falar do que é um trabalho, a gente tem a oportunidade de dizer o que o poder público pode fazer. E acho que o melhor lugar é quando a gente tem assim, espaços para poder divulgar o que o poder público faz, porque o poder público sempre, todo mundo tem deficiência, reclamação, e a gente tem muito trabalho para poder apresentar. O governo de Welbert tem feito isso, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse governo, apesar de estar descompatibilizando, mas eu... tenho, assim, absoluta certeza de um trabalho, um dever bem cumprido. Muito bom. Ex-secretária, porque acho que até ontem, né? Até ontem foi secretária, se desincompatibilizou, como acabou de dizer, porque parece que tem novidade aí. Você vem como pré-candidata, mas hoje nós vamos falar da sua gestão frente à Secretaria de Educação. A mulher trabalhou muito, posso atestar isso, porque, como disse, acompanho o teu trabalho. Fez muito, inovou muito na Secretaria de Educação. Aliás, o governo Welbert, o Elton Rezende, que é meu amigo também, o governo Welbert tem feito um bom trabalho, muito bom, em todos os sentidos em Macaé, não é isso, Leandra? E você na secretaria, com aquela equipe maravilhosa que você tem lá, vou tomar a liberdade aqui de falar o nome de algum deles, o Coida, que é o nosso amigo, coordenador de transporte escolar, a doutora Michele do Jurídico, acho que agora... a Eliana, acho que está com você, veio no lugar da Sinara, né, que já não está mais na equipe. Enfim. Rosemary. Rosemary também.
a Simone, né? Uma equipe fantástica. Quando a gente fala assim, o grande trabalho da Leandra à frente da Secretaria de Educação, mas é a Leandra e sua equipe, né? Temos que trabalhar em equipe, a educação tá não certo? se faz sozinha. Não se faz sozinha. É um grande maquinário, né? E quando você fala assim, meus companheiros e colegas de trabalho fazem assim uma excelente execução, isso aí sem dúvida. O sucesso da educação, ela só vai porque isso acontece porque ele é muita gente. Ela se faz com muitas mãos. E se fazer educação com muitas mãos é a receita de um grande sucesso. Porque não é uma pessoa pensando, são muitas cabeças pensando e muita gente executando. Então, por isso que dá certo. Tá certo. Então, já vem uma primeira pergunta. Já vem os desafios. Tá certo? Você recebeu a secretaria, uma secretaria que você convive com um mundo de professores na rede municipal de educação, não é isso? Sim. Você gostaria de abordar para os teus ouvintes como é que você recebeu a secretaria e o que você teve que fazer para trazer a secretaria para ser o sucesso que está sendo hoje? Então, eu vou dizer para você que assim, muita coisa a gente tem ainda para fazer, né? A gente conseguiu realizar muita coisa, mas a gente sabe que ainda tem muito que se fazer. Mas quando a gente vê uma secretaria de educação, o maior desafio nosso é uma secretaria de educação pós-pandemia. Ela não ia ser fácil para ninguém. Então, você fazer com que a educação ela retorna e volte o que era antes era mais difícil. Esse é o nosso desafio até hoje, né? Então, a gente precisa assim, reconstruir uma Secretaria de Educação depois de um confinamento, as pessoas estavam em casa. É voltar a uma educação como era, sabendo das fragmentações que ela tinha e precisando inovar. Sim. E precisando inovar de uma outra forma, porque a sala de aula não podia ser mais a mesma. Nós não somos mais os mesmos. Sim, né? É até interessante você falar, né, desse período que a gente ficou confinado, né? Porque durante a pandemia a gente notou que muitas pessoas se desqualificaram pela falta de conhecimento do estudo, né? E a gente vendo isso, quando a gente saiu da pandemia, a gente foi conversar, eu praticamente conversei com muita gente, que falou assim, caramba, senti muita falta de estar dentro de uma sala de aula. Né? Porque enquanto a gente tem, a gente acaba não dando muito valor. Mas quando a gente perde, a gente dá aquele devido valor. E olhando aqui um dos seus projetos, né, que foi a respeito do desafios, né, de inclusão, é muito importante tocar nesse assunto porque a gente vê muita diversidade, né, tanto de gênero quanto religiosa. E eu tenho uma pergunta para você. Como que você lida com tudo isso na Secretaria de Educação? Porque lá você não lida diretamente com crianças, você lida com pessoas que lidam com crianças, né? Exatamente. E aí aí está o desafio da educação, né? O desafio de trabalhar a educação numa outra vertente. Como é que você vai reconstruir uma educação se a gente sabe que a grande parte hoje tem sofrido depois da saúde mental, né? Tanta perda, tanta gente se perdeu na pandemia, tanta gente confinada, tanta gente se reconstruindo, tanta gente... Na verdade, a gente passou por um processo pandêmico que não deixou só as crianças doentes, né? Nós também ficamos. Sim. E a gente sabe que a gente tem um desafio de saúde mental muito grande pela frente para poder a gente conseguir reconstruir. Então, assim, as síndromes foram crescendo. O impacto é tão grande, para vocês terem ideia, que antes da pandemia, a gente tinha um número de crianças especiais na nossa rede. Não posso atribuir somente a quantidade de criança especial. Inclusive, tem que aqui abordar que ontem, dia 2 de abril, foi o dia que se comemora, na verdade, a conscientização do autismo. E é importante a gente falar sobre isso porque a gente sabe o quanto tem crescente isso dos últimos anos. E esse crescente número de anos é a quantidade de laudo que também vem trazendo e a quantidade de crianças que também estão sendo acometidas dentro de um processo social, porque são tipos de doenças sensoriais, né? Então, a gente precisa trabalhar muito melhor na escola, dar condicionamento e cuidar, porque a inclusão está aí. Ele está aí, precisa ser incluído dentro do ambiente escolar da melhor forma possível e com qualidade. E aí eu digo para você, qual é o desafio da educação? É ter profissional que vai conseguir lidar com essa diversidade. E esse profissional, ele não aprendeu isso na academia, porque a academia não ensinou a ele a lidar com a diversidade. Isso é tão novo para ele quanto é novo voltar depois da pandemia. Então, o que você precisa fazer? É reconstruir uma educação com formação continuada, contratação de mais pessoal, que a gente não tinha gente suficiente para poder cuidar, porque era novo. E quando você recebe a quantidade maior de crianças hoje a gente deve ter, numa média, 3 mil crianças, mais ou menos, com laudo hoje na rede. E a gente não está falando só do autismo, né? Com todos os CIDs, né, diferentes, assim como as doenças permanentes, como cego, surdo, né? Com doenças permanentes que elas são também de utilização, de inclusão, que ela precisa estar dentro da escola. E quem é esse profissional que vai cuidar dessa criança?
ele foi especializado para isso, a gente está falando de sala de aula. Como é que se inclui? Então, assim, é um exercício muito complexo numa rede que não foi pronta para isso. E esse é o maior desafio. E aí eu desafio quem? Que ele também está doente, que ele também precisa ser cuidado. O profissional da educação também precisava ser cuidado, porque ele é como qualquer outro profissional de qualquer área, como saúde, segurança, ele também não estava, ele estava adoecido. Então, receber esse aluno, ele precisava ser reconstruído para poder pensar de que forma ele ia conduzir. Então, a formação continuada, quantitativo maior de profissional para lidar com a diversidade dentro da escola, fazer inclusão de verdade, porque você tem que adequar e adaptar a escola para receber aquele aluno, fazer investimento de infraestrutura para levar para aquele aluno também a possibilidade de ficar dentro da sala de aula. Então, assim, são inúmeras coisas de investimento que você precisa renovar a educação para poder você fazer ela no novo momento. É o novo momento. É a nova educação. Não é a educação que estava lá em 2020, nem 2018. É uma educação que está chegando 21 e 22, voltando às aulas pós-pandemia. Então, esse eu acho que foi um dos maiores desafios que a gente teve em inclusão, principalmente na educação, voltando depois desse impacto, a quantidade de laudos aumentados, a quantidade, inclusive, assim, que bom, porque também teve um amparo de lei que faz com que ampare essas crianças para poder ela realmente ter inclusão e fazer com que ela também tenha qualidade de ensino. Dizer que aquele espaço também é dela e precisa ser respeitado. Inclusão é você respeitar os espaços para todos. E não é fácil, apesar que é muito bonito, mas não é fácil para o educador, para o profissional da educação receber o aluno, porque ele ainda não estava preparado para isso. Então, acho que esse é o maior desafio da educação, é preparar essas pessoas para fazer realmente uma inclusão de verdade. Interessante, né, Wallace? Vocês estão falando aí em cima da sua última pergunta e a secretária está explicando como ela recebeu a secretaria pós-pandemia. Nós temos que registrar aqui que naquele período houve toda uma adaptação por conta dessa pandemia. Os alunos que mais conviviam em aulas presenciais passaram a ter aulas virtuais, né? Até o contato, o convívio com o seu professor não era mais aquela coisa da interação pessoal, era virtual. E a questão ainda que vocês colocaram aí da pandemia, ela trouxe sequelas psicológicas sérias para as pessoas. Severas, né? Quando você diz lidar com a pessoa doente, quando você diz a palavra doença, você está se referindo a isso. Não é só o profissional da educação, não é só o aluno em si, e que é um aluno que requer um cuidado especial, porque na maioria dos alunos que a Leandra tem na secretaria dela são crianças. Mas é também o pai daquele aluno. É o transportador do transporte, né? Sim. Todo esse pessoal que você convive. Só quem conhece e viu os encontros que a Leandra realizou lá para conversar, você tem que ver o carinho que essa secretária tinha, não só com os professores em si, mas com o transportador, com os pais dos alunos, olha, eu vou dizer com o próprio você, aluno. que é mais importante, Marcos, assim, que a educação, ela se faz com o aluno. Mas é um maquinário que ela precisa da merendeira, ela precisa do transporte. Se não tiver um motorista para levar a criança para a escola, ele não vai para a escola. Então não tem sentido não ter aula. Se não tiver a então, merendeira, se não tiver não a tem merendeira, não tem comida. Se não tiver o porteiro para abrir a porta, se não tiver SG para limpar a escola, se não tiver SE para cuidar dele para poder ele estar dentro da escola, ou se não tiver a monitora do transporte que vai ajudá-lo a descer do ônibus, transportá-lo, cuidar. Ou seja, é um maquinário. Então, todos são educadores que fazem parte de um processo de educação. Muito a educação ela precisa ser vista como toda. É tão importante um professor de sala de aula quanto todos eles que participam do processo da educação. Então, Leandro, em cima disso, já registrando o teu tratamento humano que você tem com todas essas pessoas, como foi a tua transição vindo da área do direito para a área da educação? Eu quase nunca atuei na educação, no direito não, né? Pouco atuo no direito. Sempre trabalhei na qualificação, né? Trabalhei sempre na área de educação. Venho de um grupo que sempre gostou de educação, então você vai trabalhando ali dentro e vai lidando no dia a dia. O direito é para a vida, acho que todo mundo tem que ter direito na vida. Certo. Trabalhar direito, trabalhar Constituição, trabalhar direito e dever, acho que é um papel de todos nós, né? E psicologia está meio que na veia, porque eu gosto de gente humana. Então, uma das maiores formações foi essa. Gosto do serviço público, acredito na administração pública. Eu acredito que assim, é muito difícil as pessoas... A gente perde a credibilidade na administração pública quando as pessoas acham que tudo que é público, ele não é só obrigação, mas é o imposto do cidadão que paga, que ele tem um direito. E a gente, enquanto servidor, né, que está ali para poder compor, tem que servir. Seja ele na terceirizada,
seja ele qual for, mas ele faz parte de um serviço público. E, então, eu entendo que a terceirizada da escola, o contratado da escola, ele é tão servidor como qualquer outro. Porque ele faz parte de um equipamento público que faz para o outro. E se a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que o equipamento público ele é tão importante quanto até quem trabalha dentro dele, né? Ou seja, direto ou indiretamente, ele faz parte do serviço público tão quanto. Então, quando eu vejo a monitora do transporte, o motorista, as pessoas que estão ali dentro, ele faz parte desse processo, porque ele também serve ao serviço público, ele serve a uma população. Então, ele é servidor à população. E eu falo muito isso, que trazer essas pessoas também a responsabilidade de que o aluno também é dele, faz total diferença na gestão pública. Porque a educação ela não pode ser a responsabilidade somente daquela unidade, porque tem a figura do diretor. O diretor ele tem uma responsabilidade imensa numa escola, porque é ele que vai gerir todo mundo. Então, assim, eu tenho assim, muito carinho pelos diretores da escola, porque eu sei o quanto é responsabilidade de você ser responsável por uma gestão de escola. Sim, e o Leandro, continuando em educação, né? Cartão educação. Ah, esse é meu filhote. Fala pra gente como surgiu, porque isso é muito importante, porque a gente vê os projetos acontecendo e muitas das vezes a gente não vê o nome das pessoas por trás desse projeto, né? E é muito, muito importante ressaltar aqui, né, que você foi a parte fundamental para o acontecimento desse projeto. Então, fala um pouquinho pra gente como ele surgiu, o impacto no comércio que teve. Nossa, então, o Cartão Educação foi um projeto de política pública. Né? Tudo isso surgiu porque a gente tinha visto, o prefeito Elbert assim, foi muito assertivo com a gente de aceitar, entender, acreditar no projeto e querer implantar. Então, teve muita força de vontade dele enquanto esse chefe do executivo. E esse projeto a gente tinha visto em outros lugares. Inclusive, a gente acabou de ser premiado pelo Prêmio Sebrae como prefeitura empreendedora pelo Estado. Um eixo trabalhando como um eixo mesmo de gestão. Ele traz o diferencial porque você potencializa não só o comércio local, mas eu atendo que é de direito do aluno, né? Dá direito a ele a uniforme, mochila, material escolar, faz com que a gente atenda uma demanda necessária do aluno, mas também uma necessidade de um projeto mesmo de política pública do município, porque você faz o recurso girar aqui dentro. O que é o Cartão Educação? O Cartão Educação foi um projeto que começou quando a gente começou a observar que a gente não estava tendo alunos com uniforme, porque a gente sempre fez uma grande licitação e ganha o menor preço, faz parte da premissa, né, da administração pública, de você lá fazer o menor preço, licitar, pregão eletrônico, etc. e tal. E a gente estava tendo elas falidas, né? Porque nunca, quem ganha não estava entregando. E aí começamos durante um período de muita gente não recebendo material. E o que isso impacta? A escola. Cadê o uniforme? Cadê o material? Cadê as crianças? Cadê tênis? Cadê isso? Cadê aquilo? E nunca tinha. Marcos, você não tem ideia. Você só ouve todo mundo reclamar e ninguém sabe como é que chega aquilo. É brigando com o fornecedor, aí gente que não entrega. E aí, Wallace, o que a gente fez? Eu comecei a venda num monte de município que estava tendo. Monte não. Pouquíssimos municípios tendo. Mas eu vi em São Paulo, tinha visto no Distrito Federal. E aí eu vi em Angra dos Reis. Um beijo pro pessoal de Angra, porque Paulo Furtado aí é meu colega e companheiro aí de trabalho, secretário de Educação de Angra. E Paulo, lá em Angra, fez. E aí eu falei assim, nossa, que projeto bacana. Só que Angra é muito menor, né, que o município de Macaé. O recurso também, quando eles tinham feito, ele era um pouco menor. Eu falei, vou atrás. E começamos. Isso foi em, acho que julho, véspera do desfile cívico. A gente estava preparando o desfile, né? O desfile cívico. E quando a gente foi preparar o desfile cívico, não tinha uniforme. Como é que eu falo para as crianças de uniforme? Quase ninguém tinha uniforme. Como é que eu vou obrigar as crianças a irem de uniforme se nem todo mundo tinha uniforme da escola? Era uma coisa que eu não podia obrigar. O município não deu. E aí a gente viu esse projeto, o Elbert, calma aí. Ligou para o prefeito de Angra, vamos pegar o projeto, começamos a pegar andamento, fazer projeto de lei, blá, blá, blá. Difícil, porque era muito inovador. Tem os seus riscos, né? Como qualquer administração pública. A gente está falando de recurso público, estamos falando de 42 milhões de reais, onde a gente ia conseguir fazer com que o aluno recebesse aí um cartão de até R$1.000. Aí, vamos embora. Ele topou, falei, vamos juntar o projeto, montamos, fez a licitação. Isso durou. Começamos em setembro, mais ou menos. O projeto de lei foi aprovado na Câmara em dezembro. Janeiro a gente começou a licitar.
Fevereiro foi a licitação. Só ganhou final de fevereiro a licitação. Março ou abril foi quando começou a homologar o contrato. Dia 25 de maio do ano passado foi a primeira recarga do cartão, 700 e poucos reais. Nossa, foi a coisa... É um feito histórico, né, pra cidade de Macaé. Pra gente, assim, e vou dizer pra você, é como se você tá vendo assim, um filho nasceu. Você geriu aquele filho que você tava na gestação e era o dia do nascimento dele. Foi a coisa mais emocionante pra gente. É muito bacana ver isso vindo de uma mulher guerreira, né? Uhum. Que futuramente, né, vem como pré-candidata a vereadora de Macaé. É uma pessoa nova que luta pelo direito do cidadão, que luta pelo direito da criança. Então, assim, são pessoas desse cunho, dessa índole que a gente precisa ter à frente do povo, né? E aí, quando a gente vê que, assim, a gente tá ali garantia de direito. Ter um uniforme, ter tênis, ter mochila, sabe? Parece pequeno, muitas das vezes, para quem tem condição de comprar. Mas é muito grande para quem nunca conseguiu ir na rua comprar isso pro filho dele. Então, isso assim, é muito mais que dignidade, sabe? Você leva a dignidade para aquela criança, mesmo garantindo o direito dela, e de mostrar que aquilo ali é importante pro processo educacional dela. E isso faz total diferença, né? E Wallace, não é pré-candidata futuramente, ela é pré-candidata nas eleições deste ano. Ah, que bacana. Candidata a vereador este ano. Mas olha, um pouquinho da biografia da Leandra. Ela é carioca, macaense de coração há 20 anos, casada com o Tiago, 42 anos. Exatamente. Mãe de Giovana. Eu tenho 41, gente. Corrigindo. 41? Um ano para a mulher faz diferença. Para todos nós, né? Então, 41 anos de idade, é casada com o Tiago, como eu disse, mãe de Giovana e Guilherme. Um abraço para o Tiago, um abração para a Giovana e o Guilherme, da família da Leandra. Família é algo muito importante. É fundamental na vida de todos nós. É o esteio da gente, né? E é isso. E você falou aí da satisfação, do prazer que você teve da conquista do cartão educação, mas tem vários outros que foram conquistados na tua gestão, que daqui a pouco nós vamos abordar também, tá certo? Tá certo. Mas dentro da questão de cartão, né? Você já conquistou o cartão educação, mas eu vi no que foi nos passado que foi uma série de coisas boas que você conquistou na tua gestão para o macaense. Quer falar um pouco desses produtos que você conseguiu? Eu vou dizer para você, eu acho que a educação ela precisa trabalhar eixo, né? O principal. A gente está falando de dignidade da criança quando a gente fala de cartão de educação para garantia de direito dele. Para você garantir a aprendizagem, você tem que incentivar a leitura. Incentivar a leitura é você dar acesso a ele à leitura. Dando acesso de que forma? Você dá livro. Você dá acesso para que ele saia da tecnologia do celular dele da casa e começar a ver um outro mundo através da leitura. Qual é o mundo através da leitura? Você garante a ele a alfabetização, você consegue garantir para que ele leia, né? Que tenha a habilidade e a condição de fazer a leitura diária. E você também dá garantia para ele ter acesso a uma coisa que ele não faz, porque quase ninguém hoje tem acesso a livro. As pessoas não querem ler mais, né? É tudo digital. Tudo digital. Então, assim, você levar para a criança o mundo da leitura, e a gente conseguiu fazer isso. Agora, nesse início de ano, a gente entregou uma maleta com 8 exemplares de livro para cada criança hoje do ensino fundamental, para estimular a leitura, trabalhar a alfabetização, para poder garantir. E fizemos, ano passado, uma Flickmac, que é uma feira do livro, que foi lá no Centro de Convenções, e a gente vai fazer esse ano de novo. Breve está saindo do forninho, está quase pronta agora já para poder fazer esse ano. E a ideia é montar uma feira de livro, dando voucher para as crianças, que essa é uma das questões melhores para poder fazer, porque não adianta montar a feira de livro e não ter condição de comprar um livro. Ele tem que ir à feira, comprar o livro dele, escolher o livro dele e ele fazer a leitura daquele material. Então, o incentivo à leitura não é simplesmente para ficar fazendo livro e fazer festa. É para poder você garantir para aquela criança que ela tenha a garantia de alfabetização, ou fazer o hábito da leitura, o hábito do letramento. Ele tem a condição, na verdade, de ter uma criança que ela vai fazer a diferença nela, na educação dela, no dia a dia. Criar hábitos. Então, criar hábitos de leitura é você proporcionar para ela a possibilidade de dar um livro. E, assim, para mim, foi um dos projetos que a gente mais gostou de, como eixo, né, como eu falo,
garantir para as crianças as possibilidades através da educação é você possibilitá-la. E a Flick foi linda. Maravilha, maravilha. Tem que agradecer muito o pessoal do transporte, que ajudou muito o pessoal para chegar na feira. Maravilha. Se não tivesse aquela monitora, carregando aquelas crianças todas, com aqueles ônibus chegando, transporte. Um abraço aí o pessoal da o pessoal das escolas, do transporte, assim, eu tenho muito carinho por eles, sabe? Elas fazem acontecer e estavam com o maior carinho, porque os professores estavam juntos, os auxiliares estavam juntos, as monitoras estavam ali cuidando daquelas crianças todas. E a gente está falando de toda a rede indo para uma feira. E era muita criança. Muito, muito bacana. Eu tenho um bom carinho naquele dia. A gente sente pela tua emoção como você gosta de trabalhar com criança, né? Adoro. Então, por isso que está no lugar certo, como esteve, né, já ex-secretária da Educação aqui de Macaé. Educação antirracista, mais uma conquista, mais um sucesso da tua gestão. Discorre para nós a respeito disso aí. Educação antirracista, deixa eu deixar claro para vocês, não existe forma melhor de você trabalhar bullying, forma melhor de conscientizar, onde as pessoas precisam utilizar respeito e empatia. Trabalhar a educação antirracista é você trabalhar na escola onde tem criança, a possibilidade dele olhar para o outro e não ver diferença. Não é propriamente encarar o racismo como algo negativo, mas é a conscientização, não é isso? E essa conscientização precisa ser feita na escola, no dia a dia, no cotidiano. Até porque a gente entende que se você conseguir trabalhar isso com as crianças na escola, eu vou ter um adulto antirracista. Sim, a gente também é um assunto muito polêmico, né? Porque eu particularmente apoio que a primeira educação tem que vir de casa, né? Sim. Porque senão, tipo assim, a gente vai ter crianças que vai sair de dentro de casa, né? E vai chegar na escola, vai maltratar a professora, o monitor, a secretária e assim por diante. E quando a gente fala de racismo, a falta de respeito tá ligada a diversas outras situações, né? Total. Então, assim, quando tem pessoas que investem na educação, como o Elbis tem feito bastante aqui na cidade de Macaé, isso é muito importante e gratificante para o desenvolvimento da cidade de Macaé. A gente criou, dentro das políticas, né, antirracista, fizemos uma cartilha para a escola, criamos um selo antirracista para a escola que estivessem minimizando e trabalhando a questão do racismo na escola, criamos um selo. Por quê? Porque a escola começa a trabalhar dentro das crianças, no desenvolvimento dela, uma política de inclusão também. É uma forma de falar para eles que, assim, vamos respeitar todo mundo. Isso minimiza a violência, isso minimiza o bullying, na verdade, os ataques, né? É uma forma de você mediar. E a gente criou dentro dessa estrutura dias especiais. A gente, uma vez no mês, a gente criou. Isso tudo também está baseado em lei, tá, gente? Existe lei já de amparo, só que a gente precisa botar ela e a aplicabilidade dela dentro da sala de aula, dentro da escola, né? E aí, quando você coloca um nutriafro, o que é um nutriafro? Uma vez no mês, o prato da escola, a receita, ela é baseada realmente nas políticas mesmo afro-indígena. Então, o prato, ele vem trazendo essa descendência. O que você faz na escola? No dia daquele prato, as escolas se organizam exatamente para falar da temática. Só que isso não faz somente em novembro. O município o prefeito criou uma secretaria de igualdade racial. Então, a gente precisa se implantar dentro do município uma cidade antirracista. Sim. E que seja por todos os aspectos, na escola, em todos os lugares. O tema e conteúdo racismo é um negócio muito forte e que não é de hoje, não é no Brasil, é no mundo. No mundo. E isso vem desde os nossos antepassados, né? Mas graças a Deus que as políticas públicas hoje se preocupam muito com a questão de combater o racismo em si, num bom sentido. O antirracismo que vocês criaram aqui para Macaé, isso é muito bom, é maravilhoso, porque não podemos discriminar ninguém. Nós somos todos iguais, não adianta. Somos todos iguais, assim o Criador nos fez. Mas o racismo é um problema sério no mundo, né? Então, e cada vez mais a gente fica vendo que o racismo recente, o jogador de futebol sofreu isso na Europa. Você vê? E você vê assim, o quanto é difícil. É muito fácil, muitas das vezes, quando a gente é branco, quando a gente não vive na pele. É muito fácil quando a gente não está ali, você não vê dentro dos seus quadros e nos seus espaços um negro para ocupar seus espaços. Você não vê ele sendo o poder dele, né? O poder que a gente fala é um poder constituído. Não é o gerente da empresa,
Tem empresas hoje, até hoje, que ela não tem essa visibilidade, essa visão de que precisa ser para todos. Então, você imagina como passa uma criança dentro de uma escola sendo negra e sem espaços. E aí a gente precisa mostrar para as pessoas que somos todos iguais. Afinal de contas, nossas descendências estão aí. Sim. E a gente precisa respeitar isso. O tal do bullying. Mas graças a pessoas como você, o seu trabalho à frente de Secretaria de Educação, que é onde mais acontece esse problema de bullying e de racismo, é graças a pessoa como você, por exemplo, que Macaé melhorou muito e vai melhorar muito mais. Eu tenho muita fé que a gente consiga combater, né? O governo Elbit, a gente percebe que ele tem uma preocupação com esse tipo de desigualdade, né? Isso é uma coisa muito boa da gente ver num governante, seja municipal, seja estadual, seja federal. É muito bom a gente ver que um governante ou nossos governantes têm essa preocupação. Porque tem que partir deles, né? Para que a gente possa aqui na ponta lutar para que o racismo seja respeitado, que se cometa menos abusos em relação ao racismo, é preciso que tenha as leis. E as leis, só o poder legislativo é que cria. Mas vamos lá, dentro das várias conquistas ainda que você conquistou frente à Secretaria de Educação, Filkmac, explica para nós o que é esse... É a nossa Feira do Livro. É a Feira do Livro. Feira do Livro, onde a gente realmente conseguiu levar para as crianças a possibilidade da leitura, do saber, do conhecimento, do acesso. E a FLIC foi muito isso, e conduzindo com essa visão de livro, a gente deu maletas de livro para todas as crianças da rede agora recente. Estamos ampliando salas de leituras nas escolas, estimulando a leitura, com programas de alfabetização para a criança do fundamental, também para a educação infantil, programa do letramento, de muito trabalhar bacana a leitura na escola. O programa Bolsa Escola. Bolsa Escola. Prefeito, sim. A gente, inclusive, anteontem, a gente fez a entrega do Bolsa Escola para 200 alunos, terceiro e quarto bimestre do ano passado. Cada criança recebe R$600. Caramba. E os R$600 é um incentivo para que ele seja o melhor aluno da rede. São os alunos com as melhores notas. Geralmente a gente entrega no ano 500 bolsas, né? Para 500 alunos contemplados. Óbvio que a gente gostaria que fosse incentivo para todos, mas ali estão contemplados os melhores alunos com as melhores notas da rede, é contemplado com uma bolsa de R$600. Que bom. Nada melhor do que isso para motivar o aluno, né? E ele pode fazer a troca. Ele vira um monitor da escola, ele colabora com outro colega. Ele consegue estar ali dentro mais estimulado. Por quê? Porque todo mundo quer ser o melhor. Então, todo mundo vai ter boa nota. O que faz isso? Estimula com que as crianças estudem mais. Muito bacana. Esse é um projeto da rede, já é um programa. Na época, o vereador Guto Garcia fez isso na educação. A gente conduz até hoje o programa. Foi ampliado pelo prefeito Elbert. Na verdade, ele era com menos bolsas. Hoje a gente ampliou com bastante bolsa. A gente está com 500, né? O colégio de aplicação também tem, que recebem 500 também. Geralmente são 70 bolsas lá. E a ideia é que a gente faça realmente para ter os melhores. Contemplando com bolsa, através de um programa onde os alunos são os melhores, é uma forma de você incentivar, e competitividade também na escola, que ela acaba sendo saudável, porque você vai fazer com que todo mundo estude para ter a melhor nota. É isso. Aí, galera, 20 horas exatamente. Pessoal, não deixe de dar um like aí para nós, dá uma oportunidade, ajuda a gente aí, galera. @Macaé Podcast, Macaé com H aí no final. Dá um clique aí, se inscreva no canal do YouTube, ajuda o Pod Macaé Cast. É isso aí. Leandra, voltando aqui à questão da educação. É notório, e isso, a pergunta que eu vou fazer é mais uma confirmativa, né? O governo Elbit, dentre todos os outros segmentos do governo dele, porque você tem ali questão de obras, você tem questão de... não é só da educação, mas nós estamos falando aqui hoje de educação. Eu vejo que o governo do Elbit abraçou a questão da educação em Macaé. Você, como ex-secretária, portanto, do governo Elbit Rezende, você diria que eu estou correto em dizer que você teve no executivo um gestor que abraçou a questão da educação em Macaé? Sem dúvidas. Não conseguiria fazer nada se eu não tivesse um chefe do executivo que desse total apoio. O Elbert dele tem total apoio na educação. Quando você fala em obra, a gente tem obra por toda a cidade. Não é diferente na educação. Tem manutenção em todas as escolas de área, que a gente vai colocando para todo mundo saber aonde está a manutenção em cada dia. Manutenção é das questões que a gente mais tem. Porque se a gente tem uma casa,
todo dia tem um probleminha. Você imagina uma escola que tem um fluxo de crianças diário, pessoas, né, circulantes. Então, toda hora tem um problema na escola. Então, o que a gente fez? Para trabalhar a infraestrutura da escola, a gente tem contrato de manutenção. A gente tem 7 escolas aí sendo novas, sendo construídas. Tem uma escola no SASI, 2 escolas no antigo SASI, 2 escolas no Bosque Azul, tem a escola no Lagomar, tem uma escola que vai sair agora no Frade, tem uma escola nova lá no Trapiche. Tem escola, a gente está fazendo construção em várias escolas. Dolores Garcia, que é uma escola de ampliação ali no Mirante da Lagoa, está saindo também. Então, assim, muitas escolas que a gente está aí em processo de construção. Então, assim, 7 escolas já estão sendo em construção. Tem uma no aeroporto também nova, que vai sair, vai ficar linda aquela escola. Mas talvez seja mais rápido ainda, porque é um projeto diferenciado, uma escola mais sustentável, então isso é bem bacana. Depois dessa notícia aí, trazida por uma autoridade que tem autoridade para isso, porque fez parte disso, todas essas escolas em construção, é inegável, não tem como dizer que o governo não investiu e abraçou a questão da educação. E quando a gente fala de infraestrutura, não é uma infraestrutura somente de construção e manutenção. Infraestrutura é todo o acesso que a gente precisa para colocar. Infraestrutura é o quê? Você investir. A gente tem um programa municipal de dinheiro direto na escola, aonde você faz com o diretor de escola, tem a possibilidade de comprar o que falta na escola dele. Então, aumentar esse recurso na mão do diretor faz com que ele também cuide da casa dele. Porque a casa dele é aquela escola, né? Sim. E ele tem a possibilidade de investir naquele espaço. Ele compra, a maçaneta quebrou, ele vai lá e compra. Se ele quiser comprar uma TV para a escola, ele agora ampliou, a gente conseguiu colocar... A gente deve estar mais ou menos numa média de 86% de todas as escolas estão climatizadas. Caramba, a ideia é a gente colocar a climatização é 100%. A gente só não terminou porque a Enel ainda não conseguiu ligar as escolas que estão faltando ligar o padrão. Está pronto o padrão, mas depende da Enel. Inclusive aqui a Enel... Enel, vai lá, pelo amor de Deus, precisa terminar. Faz a sua parte, Enel. Aqui é ampla, né? Não, aqui é Enel. Não, mas é parte de energia? Sim. Mas a antiga ampla, né? É antiga. A ampla é antiga. Enel, mas as contas ainda vêm Deus, como ampla, né? E aí a gente tem aí a questão da Enel que não terminou. E aí a gente precisa fazer a ligação do sistema de energia para poder ligar padrão, para poder climatizar algumas escolas. Então, assim, várias escolas fizeram aquisição de ar-condicionado. A gente comprou alguns ar-condicionados para as escolas. E, assim, climatizar a escola é cuidar de infraestrutura. Ô, Enel, climatiza as escolas de Macaé. Só está faltando você. A gente está com 18, 17 fazer escolas para poder fazer a ligação. A gente tem 107 escolas no município, então quase todas as escolas estão praticamente totalmente climatizadas. Aí a gente tem, assim, a climatização das escolas é cuidar de infraestrutura. Aumento do Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola. Antigamente a gente chegava a 1 milhão para as escolas, né, distribuído em 107. Hoje a gente dá 4 milhões e 800. 4 milhões e 800, eu tenho escola aí que tem... Para cada escola? 4 milhões e 800 dividido nas cento e poucas escolas. Entendi. Então, sai uma média de 100 e poucos mil, 100 mil. Tem escola que recebe 70 mil, tudo dependendo. Mas a menor escola recebe a primeira parcela dele, são 2 parcelas, 25 mil. Então, assim, é uma escola que a gente cuida dos contratos maiores e a pequena despesa dela para investir na escola, ela consegue trabalhar com aquele recurso que ela tem ali. Leandra, a demanda, né? Nós sabemos que você licita hoje, por exemplo, o transporte escolar, daqui 2 anos, porque nascem novas crianças. Sim. E a demanda é muito grande, e você já se encontra, às vezes, com uma certa dificuldade no quantitativo daqueles veículos da licitação originária. Mas a pergunta não é nesse sentido, a pergunta é outra. A rede municipal de Macaé hoje, na questão da criança, ela tem assim, um aumento significativo, dadas as crianças novas que vão nascendo. À medida que os anos passam, isso é muito impactante na questão do transporte, na questão da educação como um todo. A rede municipal de ensino hoje tem, em termos de número, quantos mil alunos hoje? A gente tem cerca de 42 mil, né? 41 mil e poucos alunos, é o nosso tamanho da nossa rede pública. A gente tem aí cerca de 7 mil servidores. A gente roda na rua hoje com transporte escolar com 532 carros por dia. A gente está falando, todo o transporte escolar são cerca de 300, 500 e pouco. E às vezes passa 2 anos, você já tem um problema com aquele quantitativo que já não cobre. O que a gente tem, a preocupação que a gente tem é porque a demanda de aluno, por isso que a gente precisa ter mais construções de escola, porque o quanto mais escolas por bairro, a gente minimiza o impacto do transporte, até pelos riscos, por tudo. Mas você reorganizar o transporte escolar é da garantia daquele aluno de acesso. Ele ir para a escola, ele precisa ir para a escola. Tem lugares que são muito distantes. E quando a gente coloca aí 1,5 km, né, pela legislação federal, pelo PNAT, por exemplo, a gente fala aí em 2 km.
A gente aqui faz 1,5 km, mesmo assim a gente não consegue atender todo mundo, porque às vezes 1,5 km realmente é longe, é distante às vezes. A gente entende, mas assim, óbvio que a gente gostaria de ter o transporte de uma outra forma, né? Então, quanto mais escolas a gente tiver espalhada pelos bairros, você garante o acesso e às vezes as rotas de transporte menor. Isso é cômodo para o aluno, é possível para uma cidade também redistribuída e cômodo também para o aluno estudar na sua própria comunidade. Porque também não é tão legal você tirar o aluno da sua própria comunidade e estudar tão distante. Mas para isso a gente precisa aí de construções e a gente tem essa visão. Quanto mais escolas e construções na proximidade da residência, você garante o acesso do aluno, porque você garante mais proximidade da sua residência e está dentro da sua comunidade escolar e a sua comunidade de moradia também. Muito bom. Essa é a parte operacional que você tem que lidar com ela no dia a dia, né? São 500 e poucos carros, é muita gente, é um maquinário grande. Você vê, férias, a rua tá vazia de carro. Você não tem trânsito tanto. Voltou a aula, tá em aula, período escolar, é engarrafamento certo. Com certeza. Mas para a gente fechar a questão aqui, dentre as várias conquistas que teve a tua gestão frente à secretaria, a questão de malote de livros. A gente, pelo que já colocou aí, eu percebi que cartão educação, FICMAC, etc., leitura, tem a ver um pouco aí com o problema de maleta, livros, né? Mas nesse ponto específico de malote de livros, explica para nós aí o que significa isso para quem está nos ouvindo. A maleta de livros, ela é o material que a gente está levando para casa. Por quê? A criança, quando pega livro e leva para casa, ela vai estimular a família a ler com ela. E a ideia é que a gente faça aí esse desenvolvimento com eles, né? Botar ele com maleta de livros em casa, fazer sua própria biblioteca em casa, ter um incentivo de leitura com a família, fazer com que a família leia com ele. Essa participação de maleta de livro, ela tá muito linkada a um projeto literário, de literatura, de incentivo à leitura dentro das escolas. Gente, que pena, né? Tá muito boa a interação, o bate-papo com a Leandra tá maravilhoso. Mas o ponteirinho não espera, o tempo hoje são 20h09. Já recebi aqui um sinal do técnico que já estamos no final, tá acabando. Que pena, então, tem que né, ter Leandro? mais. Então, deixa eu só falar rapidinho. Processo seletivo da educação, que teve agora há poucos dias. A posse do pessoal está saindo listagem amanhã. Dia 5, o pessoal está tomando posse indo para as escolas. Então, para poder a gente minimizar esses impactos aí da educação, cerca de mais de 200 novos servidores na educação aí, através do contrato, do processo seletivo. Vai minimizar nossos impactos, vai ter mais gente para ajudar a escola, vai ter mais turmas abrindo para aluno e recebendo mais gente. Muito isso. Bom. Só vem coisa boa dessa secretaria e da gestão dela. Só coisa boa para Macaé. Isso é muito bom. Macaé, eu tenho certeza que agradece, né? Já são 20h09, Leandra, já indo para os finais dos finalmente. Eu vou abrir para você fazer suas considerações finais. Pode ficar à vontade aí, 1 a 3 minutos, fica tranquila, para agradecer aos teus seguidores, aos teus amigos, convidá-los para... Mas, por favor, convida os teus seguidores também para seguir aqui o Pod Macaécast. Fica à vontade nesses 3 minutos finais. Ó, galera, aí, ó. Vamos seguir aí o Pod Macaé. Tá aí, você tá aí para seguir. Marcos aí, um querido. Obrigado. Wallace. Obrigada pela recepção. Agradecer aí todo mundo, né, que consegue acompanhar, acreditar em educação. Saber que a gente é um mecanismo, sim, de transformação. É possível transformar a educação. É possível fazer educação pública de qualidade. Que é possível, sim, a gente levar para uma população que necessita de educação a possibilidade do saber, do conhecimento, de transformar realmente através dela pessoas, que eu acho que é isso que a gente precisa, cidadãos com mais consciência, principalmente com educação. Eu tenho certeza que conhecimento é a única coisa que não tira dele, né? E eu acho que esse é um processo que eu acredito, a equipe que trabalha com a gente acredita, a equipe que está do lado no dia a dia acredita, o governo acredita, e eu também não vou deixar de acreditar, porque eu sou ser humano e acredito num processo educacional. É isso, querido. Obrigada e boa noite a todos vocês. Eu também acredito, né? Os grandes filósofos, estudiosos desse assunto, dizem que uma das soluções para a questão para diminuir a questão da violência que nós convivemos hoje em todo o mundo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nos grandes centros urbanos, as maiores capitais, tem muita violência. E esses dizem que uma das saídas, a solução para esses problemas todos,
é a educação. A educação transforma o mundo. Ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. O ser humano educado no sentido de conhecimento e da educação que traz isso para ele, o conhecimento, a preparação dele, né, como cidadão, ele passa a ser uma pessoa menos violenta, passa a ser uma pessoa mais consciente. Isso é fundamental. É isso aí, galera. Mais um Pod Macaé chegando ao final. Tivemos aqui hoje a honra de receber essa pessoa maravilhosa, a Leandra Lopes, ex-secretária da Secretaria de Educação de Macaé, pré-candidata nas eleições desse ano. Agradecer aqui a assessora dela, a Simone, né, que está aqui presente, assessorando a Leandra. Agradecer, viu, Simone? Prazer imenso em conhecer você. E dizer para vocês que o Pod Macaé Cast está com as portas abertas para vocês quando quiserem, ok? Obrigado! Até o próximo programa! Valeu, pessoal. Abraço. Beijo!